Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início à sessão solene em homenagem ao aniversário do Sindicato dos Professores e Professoras no Distrito Federal, uma iniciativa do deputado Gabriel Magno. Convidamos para tomar posição à mesa, a fim de presidir esta sessão solene, o senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Gabriel Magno. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, tenho a honra de declarar aberta essa presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal em comemoração ao aniversário do nosso Sindicato dos Professores e das Professoras do Distrito Federal, nosso Simpro. Mais uma vez aqui, tão bom ver vocês. Antes da gente combinar o nosso roteiro, deixa eu compor a nossa mesa logo. Eu quero convidar para estar aqui com a gente, meu querido colega, companheiro, amigo aqui de bancada, de muitas lutas, líder da bancada do PT. Tenho muito orgulho, viu, Chico, de estar sob sua liderança aqui nessa casa para compor a mesa, o deputado Chico Vigilante. Convido também, representando o nosso Simpro, a professora, amiga, companheira de tantas lutas, Márcia Gilda. Oi, Chico. Obrigado. Representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, na CNTE, secretária de Finanças da CNTE, professora, nossa senadora, Rosilene Correia. A gente sempre fala que, quando a gente faz atividade de educação, né, de professor, a gente sempre gosta de ter estudante também, né? Não faz sentido, né? Então, representando aqui a União dos Estudantes Secundaristas, a UBS, o diretor de Políticas Educacionais da UBS, está aqui senhor, mas é um menino, Hugo Leopoldo. Menino no sentido melhor da palavra, né? Quando a gente escutar, nós vamos ficar... E aí, beleza? Bom. Eu não sei se chegou o Denivaldo do SAI. Chegou não? Então, nós convidamos também um sindicato que é parceiro nosso, né? Dentro da escola, das lutas, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Escola Pública do Distrito Federal, o SAI-DF. Convidamos o presidente do sindicato, Denivaldo. Assim que ele chegar, peço para a assessoria aqui avisar para a gente, né, chamar a mesa. E também o Sindicato dos Professores das escolas particulares, o Simproep. Também é um sindicato irmão das várias lutas do Simpro, né, aqui no Distrito Federal. A presidenta do sindicato, a Karina Barbosa, também não chegou, né? Então, assim que ela chegar, a gente convida para a mesa e, obviamente, a nossa central, né? A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o presidente, o Rodrigues, que também é professor, né? Mas não chegou também ainda não. Então, a gente vai, quando o povo for chegando, a gente vai chamando aqui para a mesa. Então, antes da gente começar as falas, convidar todo mundo para, em posição de respeito, a gente escutar o hino nacional brasileiro.
Primeiro, pedir uma desculpa, porque eu combinei antes de subir, mas como não estava no meu papelzinho, e aí direto eu venho para cá e fico no improviso, aí o povo depois puxa minha orelha. Aí hoje eu segui o roteiro, aí eu esqueci do combinado que eu tinha feito fora do roteiro, né? Então, quero convidar para compor a mesa aquela que nos orienta aqui, né, Chico, sobre os debates educacionais, que é tão importante, mas também colega de profissão, professora Olga, que é coordenadora do Setorial de Educação do Partido dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal. Nós somos disciplinados, então, sobre educação, a gente tem que escutar o setorial aqui para dar opinião, né? E chegou o Rodrigo, então quero convidar também o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, professor Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo vai precisar falar primeiro. Mas já estava combinado, viu, Rodrigo? Você ia ser o primeiro, porque a gente escuta a central antes. Então vamos começar. A ideia nossa aqui é fazer uma saudação aqui na mesa, de cada entidade que está aqui presente. Já quero de novo, viu, gente, agradecer a presença de vocês. Eu vi que tem vários familiares também. Depois nós vamos, depois das falas, vamos assistir um vídeo. Tem um videozinho que o Simpro fez. Pode passar o vídeo? Então, em 14 de março de 1979, o Ministério do Trabalho reconhece o Simpro-DF como um sindicato que representa os professores do Distrito Federal. São educadores de todos os cantos do DF que se unem por um único objetivo: lutar pela melhoria da qualidade do ensino público. Uma luta que passa por muitas gerações, há 45 anos, no dia a dia em sala de aula ou em grandes manifestações. Uma luta incansável para exigir que o governo reforme e construa mais escolas, contrate mais professores, melhore as condições de trabalho e o salário de todos os professores e professoras e orientadores e orientadoras educacionais do Distrito Federal. O professor e a professora, o orientador e a orientadora do seu filho são parte dessa história. Simpro, DF. Então, a gente assistiu o vídeo. Aí nós vamos fazer algumas falas aqui da mesa, de todo mundo. Depois nós vamos, ao final das falas, combinar 2 momentos que são importantes. O primeiro da entrega das moções, né, que a gente combinou aqui com o sindicato, com alguns de vocês, também de homenagear, né, reconhecimento dessa história. Afinal, né, Márcio, o Simpro somos nós, nossa força, nossa voz. Então, só tem 45 anos desse sindicato tão importante para a cidade, porque teve muita história, né? Teve muita luta, muita gente que construiu essa história. Então, a moção também é um pequenininho, mas é um reconhecimento que a gente faz questão de fazer aqui, né, Chico, nessa casa, de reconhecer a luta e a trajetória de alguns companheiros. A gente queria, talvez, homenagear os 34 mil filiados do Simpro, né? Entregamos uma moção para cada um, porque é fruto dessa história, e a gente não consegue fazer. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas ter esse momento solene. E no final, para todo mundo ficar, nós vamos ter um coquetelzinho, né? Tem um bolo, cantar parabéns, né? Vai ter uma musiquinha ao vivo, vamos comer um trenzinho antes de ir para casa, né? A gente pode pensar, né? Quebrar um pouco dos protocolos, a gente vê como é que faz, mas então queria deixar todo mundo convidado para esse momento também. Então eu quero chamar primeiro para abrir nossas falas aqui. O presidente da CUT pode usar a tribuna, viu, Rodrigo? Ou falar da mesa, que você achar melhor.
porque a gente fica mais tempo em destaque. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer ao convite, a homenagem ao deputado Gabriel, saudar os companheiros e companheiras de mesa, deputado Chico, todos os colegas que estão aqui presentes para a celebração desses 45 anos. E muito me honra estar aqui falando como presidente da CUT no Distrito Federal, porque, na verdade, não sou eu, né? Não é o Rodrigo quem está lá. Na verdade, essa presidência ela é simbólica para o nosso sindicato. É uma presidência que representa a nossa importância dentro do movimento sindical. Assim como todos os sindicatos são extremamente importantes, mas para nós tem um gostinho especial nesse processo de construção. No ano passado, a CUT fez 40 anos, nós fizemos uma revista em homenagem, com algumas entrevistas, e tivemos algumas pessoas da nossa categoria sendo entrevistadas que foram extremamente importantes dentro desse processo de construção. Mas a gente estava pensando, viu, Chico, que acho que esse ano vamos ter que celebrar de novo os 40 anos da CUT, porque esse ano é que fazem 40 anos que a CUT DF iniciou suas atividades regularmente aqui, fundada oficialmente. Então, temos lá no Santa Doroteia, né, que foi o congresso de fundação. Então, temos que celebrar de novo os 40 anos. E desde o início, o Simpro estava lá presente, desde a primeira direção, desde os primeiros movimentos, foi um dos sindicatos pilares desse processo de construção. Portanto, muito me honra estar aqui fazendo essa homenagem aos 45 anos do nosso sindicato. Sindicato que é muito importante para a minha própria formação pessoal, né, para a história minha dentro da nossa categoria como professor público. Me lembro das primeiras atividades que participei de formação do nosso sindicato, e que foi o nosso sindicato que ofereceu a formação política, crítica, para a nossa atuação em sala de aula. E acredito que é muito assim para vários colegas. Nosso sindicato elabora material que serve de amparo didático para que professores possam atuar em sala de aula, assim como também nas orientações de atuação. É um sindicato que não se restringe a defender apenas os interesses imediatos da sua categoria, não se restringe a apenas defender os salários, como alguns querem fazer valer, mas é um sindicato que pensa a sociedade, um sindicato que pensa a construção da nossa cidade, um sindicato que se coloca nas principais lutas da classe trabalhadora, um sindicato que pensa a educação pública de qualidade, que pensa a educação para os alunos e para a sociedade em qual as nossas escolas estão inseridas. Não à toa, todas as vezes que nós vamos entrar em movimento, que nós vamos fazer um processo de construção da nossa luta, uma das primeiras coisas que fazemos é a publicação de um jornal cidadão, para dialogar exatamente com a nossa sociedade. Portanto, viva os 45 anos do Sindicato dos Professores e das Professoras no Distrito Federal. Peço licença, deputado Gabriel, eu pedi autorização para falar primeiro, cheguei atrasado, porque estava numa assembleia do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, que estão em processo de deflagração de greve, inclusive, e que também estão elegendo delegados para um congresso que acontecerá aqui em Brasília. Mas estava lá, vim correndo para cá, mas eu peço licença para que eu possa me ausentar por questões, aí já são questões pessoais, tenho algumas obrigações que não posso abrir mão, mas não poderia deixar de vir aqui fazer essa saudação tão importante. Viva os 45 anos do Simpro DF. Obrigado, Rodrigo. Está autorizado a se retirar quando precisar. Acho que todo mundo da mesa tem acordo que você pode sair mais cedo, né? A gente pode votar depois. Mas só 2 recados antes. Primeiro, quem está em pé e quiser, eu sei que fica um pouquinho mais distante. A gente gosta de ficar junto, né? Mas quem quiser, está aberta a galeria, então quem quiser subir para ficar sentado e se acomodar pelo menos durante as falas, né, no processo de escuta, aí eu peço também que a nossa equipe ajude na condução, mas quem quiser ficar em pé também pode ficar, não tem problema nenhum. Quem quiser sentar no chão, pode sentar, não tem também. Hoje, esse plenário é nosso.
E me disseram, mas eu não vi, mas então aqui se a deputada Érica Cocai chegou. Não, ainda não? Então tá chegando. Então, ok. Então quando a Érica chegar, a gente chama. Então eu vou passar para a professora Olga, que teve menos tempo para se preparar, né? Mas não precisa não, já ensina a gente tanto aqui, representando o setorial de educação do PT do Distrito Federal. Obrigado, viu, Olga? Você pode usar a tribuna. Professora aposentada. E professora aposentada da Secretaria de Educação. Que vai ganhar também o direito de receber o retroativo do calote que foi dado pelo governo do Distrito Federal. Já juntei meus documentos, viu, Márcia? Tá ótimo. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos e todas. Boa noite à mesa. Quero iniciar aqui minha fala cumprimentando já, né, o deputado Gabriel pela brilhante iniciativa, né, de homenagear este que é um dos maiores sindicatos da América Latina. Quero cumprimentar a mesa nas figuras dessas mulheres guerreiras, minhas companheiras de luta, a diretora do Simpro, Márcia Gilda, e a nossa secretária da CNTE, Rosilene Correia, e cumprimento a todos da mesa a partir dessas mulheres brilhantes. Bom, como o Gabriel colocou, né, essa fala, um pouco também de improviso, mas para mim, Gabriel, não é muito difícil falar do Simpro, né? A minha história, a minha trajetória, né, profissional, pessoal, como mulher, ela funde muito, né? Um momento em que eu me filio ao Simpro, no início dos anos 90, quando assumi, né, a carreira, né, de professora, filiada inclusive pelo Bosco. Eu vi o Bosco por aqui, não sei se ele já foi. Muito orgulho, Bosco. E poucos anos depois também me filiei ao PT. E essas duas entidades, né, são as grandes responsáveis, né, por me forjar politicamente e pessoalmente, inclusive, né, com esse exercício também cidadão e pela luta, né, por uma sociedade mais igual e mais justa. E eu não podia, né, estar mais feliz, né, de estar aqui. É uma honra enorme, né, compor essa mesa nesse momento que a gente homenageia a minha casa também, né? E eu vou pedir licença que eu pontuei algumas coisas aqui, viu, Gabriel? Para não deixar passar algumas questões muito importantes. Você tem liberdade, né? Viu, Olga? Como o seu convite foi mais assim, você Obrigada. Fica mais à vontade. Então, quando o Gabriel me convidou aqui para compor a mesa, né, eu vivi um verdadeiro flashback mesmo, né, de lembrar da minha filiação ali, né, com o Bosco, lá dentro da minha escola, no Gama, com as fichinhas, né, de filiação, passando, inclusive, pelo primeiro congresso de trabalhadoras e trabalhadores em educação que eu participei, que eu assisti uma fala brilhante esqueci o nome dele, que fala da McDonaldização da educação, Pablo Gentili. E eu nunca me senti assim tão pertencente a um espaço, a uma carreira, a um local, a uma entidade. E a partir dali o magistério me abraçou, né, para sempre. E hoje, como professora aposentada, me sinto assim extremamente representada, né? Hoje, nessa condição mesmo de professora aposentada e coordenadora do setorial de educação do PTDF, eu consigo identificar em mim, né, a força da formação política e social, da qual o Simpro é uma das minhas mais importantes escolas, e a marca das lutas e das conquistas que, em coletividade, impulsionaram minha trajetória. E foram muitas as lutas e as conquistas em prol da classe trabalhadora. Sou de um tempo, aí a gente vai falar assim, na minha época, né? Mas eu sou desse tempo em que nós recebíamos uma complementação, né, no nosso vencimento ao salário mínimo, porque o nosso vencimento não era nem do mesmo valor que o salário mínimo, né?
E depois disso, muitas outras conquistas, a coordenação pedagógica é uma outra grande conquista, a jornada ampliada, a gestão democrática, nosso plano de carreira, afastamento remunerado para estudos, plano de saúde, vale alimentação, formação continuada, direitos para os professores da EAP equiparados aos colegas das unidades de ensino, direitos para os professores de contrato temporário, enfim, eu precisei ler, porque são apenas algumas das conquistas que trouxeram dignidade à nossa carreira. Sem contar o vanguardismo na defesa das pautas sociais, como a luta contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra o racismo, pelo Estado laico, por uma educação pública, gratuita, laica, democrática e de qualidade socialmente referenciada. E como não poderia deixar de ser, já caminhando aqui para os meus finalmente, o Simpro chega aos seus 45 anos em uma das lutas mais difíceis, que é contra o sucateamento da educação pública e a precarização do trabalho docente, tão escancaradamente promovidos pelo desgoverno ibanês, que não se importa de pagar milhões por um astro pop e fazer um show aqui, enquanto o futuro do Distrito Federal e do Brasil morre de dengue na porta do hospital por falta de atendimento, come comida estragada e com pouco valor nutricional na merenda escolar. Mas eu não tenho dúvida que a grandeza dessa entidade, a sua capacidade de organização e de luta, mostrarão, mais uma vez, a esse desgoverno que a educação é uma força e que com professoras e orientadoras não se brinca. O Partido dos Trabalhadores do DF deseja vida longa ao Simpro, por muitos mais anos repletos de conquistas, mas não sem luta, porque a luta nos mantém vivos. Que muitas mais vidas sejam impactadas, como a minha foi, muitas histórias se construam na luta, na resistência e coragem. Viva o Simpro, viva a classe trabalhadora. O Simpro somos nós, nossa força, nossa voz. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigado, Olga. Como foi acertada a decisão de te chamar para a mesa, né? Às vezes a gente acerta no improviso também, né, Chico? Bom, chegou a nossa deputada federal, Érica Cocai, que eu já chamo para vir para a mesa, que nos representa, né? E com a palavra, meu colega, companheiro, líder da bancada do PT aqui na Câmara Legislativa, deputado Chico Vigilante. Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. Eu vou pedir licença a vocês e falar aqui da tribuna mesmo. Eu acompanhei de perto o crescimento do Simpro, até porque Gabriel, o Simpro tinha feito os professores, não foi o Simpro, tinha feito uma greve em 79, o governo de plantão naquele momento tinha derrotado a greve, e em seguida nós que não tínhamos nem sindicato, que era os vigilantes do Distrito Federal, a gente resolveu fazer uma greve também, em função da necessidade que a gente vivia. E aí todas as categorias, inclusive professores, resolveram ajudar a gente, porque não seria bom uma segunda derrota de greve, e nós vencemos. E é importante, sabe, a Lúcia Carvalho, que eu estou vendo aqui na minha frente, tem a Lúcia Ivanov, o Márcio e outros, Márcia Gilda, que iniciaram essa luta. Importante a gente ter em mente que a gente estava vivendo uma ditadura naquele tempo. 79 ainda era ditadura. A ditadura só foi oficialmente extinta em 85. Eu me lembro, sabe, de professoras que quando vocês iam decretar greve, eu tinha uma paralisação, colocavam um bilhetinho costurado no bolso do aluno. Isso é história, né? Para o aluno chegar em casa, a mãe abrir o bolso para ver o recado que a professora estava mandando, ou o professor, mas geralmente as professoras, de que não ia ter aula naquele dia. Não é? E nós avançamos, e avançamos muito. O Simpro é muito responsável pelo crescimento da CUT, pelo crescimento das lutas dos trabalhadores.
Mas nesse momento que nós estamos comemorando 45 anos de idade do Simpro, falava há pouco aqui com a Rosilene, é preciso nós termos em mente que nós estamos numa encruzilhada. 2024 não é 79. É completamente diferente. Nós temos aqui a chamada velha guarda, mas nós temos hoje 60% da categoria de professores que é contrato temporário. E que a maioria desses contratos temporários não querem nem proximidade com o sindicato. Como tem também, sabe, os trabalhadores de aplicativo, que a gente luta em mostrar para eles direito e eles acham que são empreendedores. O cara está montado em cima de uma bicicleta, ganha R$50 por dia, o que ele ganha não dá para comprar um lanche, mas disseram para ele que ele é empreendedor. Você chega numa loja, inclusive nas Americanas, que nós vimos agora, não é, o prejuízo que ela deu à nação, e não tem mais trabalhador, são colaboradores, né? Que é uma linguagem para aprofundar ainda mais a exploração. Portanto, eu estou aqui trabalhando ao lado com o Gabriel, mas o Gabriel é colaborador, não é trabalhador. Portanto, tudo isso é uma mania, uma maneira que estão encontrando para dominar mais ainda a gente. Agora não tem mais intervenção por parte do executivo nos sindicatos. Mas tem uma intervenção mais perversa que é a feita pelo judiciário. E aí todo mundo se acha no direito de intervir na luta dos trabalhadores. É o Ministério Público que, quando vocês ameaçam fazer uma paralisação justa, vai lá dizer que não pode. É a Justiça do Trabalho, que tem uma facilidade gigante de dar liminar, né? E multar os sindicatos. Portanto, nesse momento da comemoração de 45 anos do Simpro, é preciso, Rosilene, que a gente faça uma profunda reflexão para ver onde nós vamos parar. Com um agravante. Sabe, Gabriel, nós dois que estamos aqui nesse plenário, eu nunca vi na minha história professores serem tão atacados como são agora. Aqui, eu estou falando aqui de dentro. É como que os professores fossem um bando, sabe, não é nem chamar de comunista para a gente é luxo. Não é? Mas são chamados de criminosos. Não é? Doutrinadores do mal. A ponto de ter um deputado aqui que diz que vocês são as categorias, são as pessoas mais perigosas do planeta. Para ele, o pessoal do PCC é amigo, gente boa. Agora ele disse aqui, e nós rebatemos, né, de que o professor tem uma arma letal, por isso ele tem que estar sendo fiscalizado pela sociedade para não implementar essas ideias malignas que vocês têm. Não foi assim? Aí eu fico me perguntando, que mundo que nós estamos? Aonde nós vamos parar? Por isso que a gente precisa cada vez mais dar as mãos, estarmos juntos para superar essa fase terrível que nós estamos vivendo. Essa fase de escuridão. Nós queremos que as luzes voltem a nos iluminar novamente. Portanto, vida muito longa ao Simpro. E a direita não irá derrotar esse sindicato, essa entidade, porque ele está já gravado lá no livro da história. Um abraço a todas e a todos.
Obrigado, Chico. Professor nosso aqui, que ensina todos os dias. Quero anunciar a presença e também convidar para compor a mesa nosso querido amigo, deputado Fábio Félix, do PSOL, que também cerra fileiras aqui com a gente contra esse governo, né, Fábio? Tão destruidor do Ibanez, e também está sempre à disposição, não só da categoria, mas das lutas por direito, democracia. É bom tê-lo aqui, viu, Fábio? Antes de passar para o próximo, deixa eu anunciar algumas presenças. O Chico já fez algumas, a Lúcia Carvalho foi a primeira mulher presidenta dessa casa, né? Então, obrigado, Lúcia. A Beatriz Nobre, que é diretora de mulheres da UBS, estudante nossa, estava lá essa semana toda, não só essa semana, né, Bia, mas essa semana, fundamentalmente, no Congresso, tentando, nem é possível chamar assim, né, melhorar o novo ensino médio, mas a luta dos estudantes, teve avanços, obviamente, mas então, celebrar aqui a presença do Nelson também, que é presidente do PT de Ceilândia, ex-dirigente do Simpro, e do Antônio Amadi, que é presidente do PT Taguatinga e ex-dirigente também do Simpro. Esses professores são perigosos mesmo, viu? Né? Acho que tá doido. E anunciar também a presença aqui, agradecer dos diretores e diretoras do Simpro, que estão presentes, a Luciana Custódio, Mônica Caldeira, o Bernardo. Só veio o sobrenome de vocês duas. Aí depois acho que o povo quis economizar a tinta, botou só o primeiro, então eu não lembro de cabeça o sobrenome, então eu vou ler e dizer que está aqui. O Bernardo, o Camir, o Luciano, a Fatinha, a Élbia, o Hamilton, a Letícia, Elineide, Consuelita, Solange, Leilane, Joana, Rodrigo e o Kleber. Se chegou mais alguém, depois a gente anuncia também. Então eu vou passar a palavra para o senhor diretor de Políticas Educacionais da União dos Estudantes Secundaristas, a UBS, senhor Hugo. Claro, fala de onde? Da tribuna ou daqui. Obrigado, viu, Hugo, pela presença. Boa noite, gente. Eu gostaria de primeiramente saudar a mesa, a presença dos deputados, deputada federal Érica Cocai, do Chico Vigilante, o Gabriel Magno, a senadora, do Fábio Félix também. E eu preparei um texto, uma cartilha, se podemos assim chamar, e eu vou ler aqui. Eu gostaria de vir aqui parabenizar o Sindicato dos Professores e das Professoras do Distrito Federal pelo seu 45º aniversário. Gostaria de dizer aqui o quão grato eu sou pela formação e transformação de muitos professores em minha vida. Tive a sorte de ter desde o início do ensino fundamental professores capacitados e comprometidos em compreender minhas dificuldades e potencializarem meu aprendizado. Conforme a gente cresce, vamos vendo que o mundo se encontra de cabeça para baixo em muitos aspectos na nossa sociedade. E é normal se impressionar com coisas que não funcionam da forma que deveria. O anormal é não se indignar ou ao menos indagar o porquê dessa lógica estar invertida. Quando falamos da valorização do professor, devemos, antes de tudo, agradecer por mesmo em um cenário onde a educação se encontra sucateada e sem projeto político algum por parte do governo do Distrito Federal, encontrarmos professores empenhados em conseguir transformar a vida de seus estudantes, mesmo com a precarização do sistema de ensino ou falta de recursos. Venho aqui hoje, em nome dos estudantes do Distrito Federal, parabenizar os sindicatos dos professores pelos seus 45 anos de muita luta e dizer que a nossa luta é conjunta, é o estudante junto do professor. É um absurdo nós termos o governador Ibanez se negando a cumprir os acordos firmados depois de tanta luta dos professores para conseguirem ao menos serem ouvidos pelo governador. É triste para a educação encontrarmos salas de aula superlotadas com um calor desumano. É um absurdo também o avanço das escolas cívico-militarizadas dentro do Distrito Federal. Um projeto sem embasamento nenhum e que sequer tem algum propósito por trás, a não ser o de tirar o poder do conhecimento das mãos de quem mais precisa dele para se defender.
quer tirar o poder dos professores de realizarem projetos pedagógicos, como no SED 1 da Estrutural, que no Dia da Consciência Negra, em 2021, um aluno teve seu trabalho impedido de ser colocado no mural por fazer alusão à perseguição da polícia à juventude negra e periférica. Esse é o papel do professor, que o Simpro tanto luta para defender em períodos trevosos na educação do Distrito Federal. O papel de atingir o estudante, se conectar e transformar a vida dele. Mostrar caminhos e saídas para ajudá-los a atingirem seus sonhos, com uma consciência crítica e intelectual bem construída e fomentada. Feliz aniversário para o sindicato responsável pela linha de frente na defesa da educação no Distrito Federal. Obrigado, senhor Hugo. Senhor, está aqui no papelzinho, senhor. E obrigado, viu, pela luta da UBS. Foi fundamental para... Pois a Érica pode até falar melhor que teve lá, né, Érica, naquela luta no Congresso, tentar diminuir o impacto, né, da reforma do novo ensino médio. Para os estudantes tem sido um desastre. E para nós, né, que estamos lá na ponta, na escola, a gente também tem visto e acompanhado a dificuldade que é. Eu vou passar, então, a palavra. Pergunto, Érica e Fábio, vocês ficam à vontade para a hora que quiser. E aí eu passo, então, a palavra agora para a secretária de Finanças da nossa CNTE, nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, querida Rosilene Correia. Ó, a Érica está dizendo aqui que não sabia que você era de finanças, não. Então agora vai... Como é que é? Denuncio mesmo. A Érica falou que sabia que você era da CNTE, mas não sabia que você era secretária de Finanças. Não tem dinheiro não. Não preocupe não, que não tem dinheiro. Gente, boa noite. Aniversário é isso, né? Alegria. Todo mundo aqui sabe o quanto eu gosto de comemorar meu aniversário, porque eu vejo que é um momento de alegria, e aí comemorar o aniversário da nossa entidade também é um momento de muita alegria. E desses 45 anos, eu faço parte de pelo menos 31, né? Pude estar muito perto nesses últimos 31 anos. E eu fico olhando aqui para esse monte de carinhas aqui, gente com muito mais tempo, que caminha com o Simpro e que está desde o início, como o Chico lembrou aqui, né, Chico? Desde o início. Então, estar aqui, olhar para trás, sentir esse orgulho todo é resultado do que cada uma e cada um aqui vem fazendo ao longo desse período. E para representar e simbolizar tudo que nós somos, e quando eu digo nós, não são dirigentes do Simpro, nós categoria, nós outros parceiros e companheiros de outras entidades, nós deputados e deputadas que fazem essa história, eu quero citar aqui a minha companheira Luciana Custódio para ser quem essa professora que simboliza tudo isso, todos nós. Que a gente... Hoje, quando eu cheguei aqui, alguém ali atrás falou isso para mim, falou, mas você por muito tempo foi quem nos representou. E tem isso da representatividade, né? Então, estar na direção do Simpro, todo mundo aqui que já passou pela direção do Simpro, sabe do que é. O que isso significa para as nossas vidas. Da grandeza que é poder representar essa categoria, poder estar na linha de frente da luta dessa categoria e da classe trabalhadora. Então, primeiro, parabenizar a todo mundo que se dedica, que dedica parte da sua vida nessa construção. Não é pouca coisa olhar e entender o que o Simpro significa, e quando a gente vai fazer essa discussão, a gente fala muito disso, assim, o Simpro, não é, Érica? O que é o Simpro para o Distrito Federal? O que é o Simpro para a classe trabalhadora? Que não é só para professores e professoras, ou os orientadores, enfim. Mas o que isso significa? Que o Simpro sempre esteve presente em todos os momentos importantes, em todas as lutas importantes do nosso país. A gente não pode deixar. Por isso, Gabriel, muito obrigada pela iniciativa, né, por estarmos aqui. Eu sempre cumprimento a mesa
depois da metade da minha fala, porque eu sempre olho lá para frente, não olho para a mesa para falar boa noite para quem está comigo aqui ao meu lado. Fábio, que está aqui conosco também, né, Fábio? Companheiro aí de muita luta. A Olga, que é uma colega e companheira e amiga, e que está aqui hoje falando em nome do nosso partido, dos trabalhadores e trabalhadoras, que tem um papel super importante, que é debater a educação pública, mas no caso do PT não é só a pública, é a educação, mas sobretudo a educação pública, que é a educação para os filhos da classe trabalhadora, de todas as nossas bandeiras e de tudo que o MEC está procurando fazer para realmente voltarmos a ter uma educação libertadora e de qualidade nesse país, porque não é por acaso, gente, que eles ainda não desistem, Chico. Está lá o Nicolas sendo presidente da Comissão de Educação. Isso é uma desgraça para a educação pública brasileira, não tem outro termo, é isso, né? Eles, assim, não sei, viu, Érica, porque eles... Foi um esculacho o que fizeram. Mas não é por acaso, não é uma coisa assim de brincadeirinha. É porque, na verdade, existe um projeto em disputa e ele simboliza isso. Então, é a forma que eles encontraram de manter o debate e a disputa no dia a dia. Porque eles vão ficar o tempo todo nos pautando, comprando literalmente essa briga, né, de projetos, de modelo de educação e nos obrigando, inclusive, a fazermos aquilo que a gente tem que fazer, que é defender a educação com as características e os objetivos que de fato precisamos ter. Então não será qualquer coisa. Enfrentar esse desafio, por isso estejamos preparados, porque certamente teremos que estar ali quase que diariamente dentro daquela Câmara acompanhando a Comissão de Educação, porque só os deputados que lá nos representam, isso não é suficiente, nós teremos que cumprir com a nossa parte. E aí, Marcinha, dividir com você essa caminhada, né, de muita alegria e a certeza de que os próximos 45 anos serão também anos que nos darão muito orgulho. Então, e aqui estou falando com a Márcia, mas me referindo à atual direção do Simpro, porque isso, né, são etapas vividas e nesse momento eu tenho muito orgulho de olhar e ver cada companheira e companheiro que ali estão. Estou aqui falando já na condição, Chico, de 60 anos, né? A gente já fala como alguém assim que já está numa condição, né, Silvia? De mais velha e de poder falar, de poder, inclusive, de vez em quando, se achar no direito de puxar a orelha, né? Essas coisas assim que gente mais velha vai fazendo. Mas é isso, gente, o que nós sabemos, e nada disso também seria nessas condições se nós não tivéssemos a capacidade do bom diálogo e da parceria e de buscar as nossas alianças. Por isso é tão importante a nossa relação com o parlamento, com esta casa. Então, ter Fábio, Chico, Érica aqui, que é lá da Câmara Federal, mas que está aqui conosco, isso é muito, muito simbólico, né? Isso mostra que essa caminhada é de todo mundo. E, principalmente, ter um estudante aqui conosco, sabendo que é isso. Nós trabalhamos muito e olhando muito para esse quase 500 mil de estudantes que nós temos na rede. O tamanho da nossa responsabilidade é muito mais do que defender bom salário, boas condições de trabalho, mas é defender a educação pública para a nossa meninada. Então, isso é que nos enche muito de orgulho. E aí, gente, nós temos... Eu vou pedir licença, Gabriel, para além do meu tempo, porque eu prometi que eu iria fazer a leitura aqui de um texto que um professor aposentado, Omar, nos mandou, e ele tentou vir, mas ele estava numa reunião, e segundo ele, pela idade, talvez não conseguisse chegar aqui. Então, eu quero ler, mas assim, o Chico falou aqui de uma coisa muito importante. Eu iniciei falando que é muito bom comemorar a vida, portanto, a vida do nosso sindicato. A gente, quando é dia de aniversário, a gente não fica lá falando: oi, Olga, parabéns, mas olha, você está com uma ruguinha aqui e tal, não, né? A gente só fala das coisas boas, você está linda. E aí o Simpro também, lógico. Mas, exatamente por isso, pelo cuidado que nós precisamos ter com essa entidade, é que a gente precisa compreender o momento que nós estamos vivendo
e dos desafios que estão postos. E aí, aqui hoje é o Simpro, mas é a classe trabalhadora, é o movimento sindical sobre ataque. E aí eu ouço muitas vezes uma frase, né, que de imediato incomoda um pouco, mas é fácil da gente compreender, e vocês já devem ter ouvido muito assim: ah, o Simpro não é mais o mesmo. Aí no início eu ficava incomodada, hoje eu falo que bom que o Simpro não é mais o mesmo, porque o mundo não é mais o mesmo, e se o Simpro fosse o mesmo, estaria errado. Significa que nós estaríamos parados no tempo. Agora, isso também não significa que é porque está tudo bem. Agora, não está tudo bem não é com o Simpro, né? A humanidade está em conflito, a humanidade está em crise. E essa humanidade está lá dentro da escola. Está aqui, somos nós. Então, esse desafio, Chico, que você coloca, além de todos os ataques que a gente sofre, e tem isso mesmo, né, do comportamento humano, dessa relação de me ver como classe trabalhadora que os motoristas de aplicativos não conseguem. Quem acompanha minhas redes viu o quanto eu apanhei semana passada por causa de um vídeo que eu fiz exatamente falando disso. E é essa a realidade. Então, nós precisamos compreender que temos um desafio e que para esse sindicato continue a fortaleza que é hoje, nós teremos que ter essa capacidade de fazer a leitura do mundo em que nós estamos inseridos. Mas eu não tenho dúvida de que nós continuaremos com essa luta. E aí, quando o Chico fala também da judicialização de tudo, né, dos ataques que a gente sofre, só lembrando, gente, que nós estamos comemorando que nós ganhamos o direito ao retroativo. Mas, na próxima semana, a gente deve ter o julgamento também da multa pelas 2 greves que nós fizemos, brigando, lutando para termos o nosso reajuste. Então, olha só para você ver, Chico, nós ganhamos o direito ao retroativo, mas tem alguns milhões em jogo para o sindicato pagar de uma multa porque foi judicializada a greve. Então, a justiça, ela é até contraditória, porque se ela reconhece hoje o nosso direito, ela tinha também que reconhecer o direito à greve. E aí eu vi que o Lucas está por aí, então, que é o nosso advogado, e é isso, cadê? É uma contradição isso, né, Lucas? Porque se está reconhecendo o retroativo, então a greve foi mais do que justa. É um bom argumento para a gente levar lá na hora da audiência. Bom, gente, eu vou então falar aqui, e o Omar, ele traz aqui, falando um pouco das gavetas, das coisas que ele encontrou na gaveta e tal. E é isso, né? A vida da gente, a gente tem várias gavetinhas e várias recordações ali. E eu também estou fazendo limpeza nos meus armários e ontem encontrei muitas coisas e que aí eu não tive coragem de me desfazer. Que é a história desse sindicato, da minha história, de vários jornais, de vários momentos. Aí você pega e fala, para que guardar isso, né? Hoje você tem tudo lá em algum lugar, você clica e vai lá. Mas quero você pegar aquele papel com as fotos de pessoas, de algumas como a Isabel, que não está mais aqui conosco, da Holanda, ontem eu olhando lá e tanta gente que construiu tudo isso aqui, e aí voltou tudo para a gaveta. Nada foi para o lixo. A gente não tem como a gente colocar isso para fora. Então, o professor Omar, ele já está aí com seus 80 anos, né, Jaci? E você sabe. Mas vamos lá, gente, vou tentar ser rápida aqui, porque eu já falei meia hora. Mas, como sempre faz aniversário só uma vez no ano, pode. Forjado nas lutas e no brio. Um dia desses, ao abrir uma gaveta, dessas gavetas que gente velha como eu conserva como cofre, pois nelas estão as lembranças essenciais para que se possa continuar perseguindo a felicidade falando com a esperança. Encontrei um antigo cartão de identificação. Com alguma surpresa, lembrei que ele marcava a minha filiação ao meu sindicato, o nosso velho sindicato dos professores do DF. Não foi sem uma ponta de orgulho que conferiu o número 394-1977, o de minha filiação. Fui tomado não só por doces lembranças, mas por uma grande emoção, pois me reconheci como integrante do grupo de professores fundadores do amado Simpro. Nessa carteirinha, revivi grandes momentos da luta dos muitos professores que construíram este inestimável valor coletivo.
que nos representa e nos defende. Defende não só os educadores do Distrito Federal, mas a todos os trabalhadores brasileiros. Lembrei-me das reuniões da Associação dos Professores nas tardes de sábado na Escola Normal de Brasília. Éramos apenas 15 ou 20 militantes sonhadores, nas quais os debates eram acalorados, mas sempre fraternos e respeitosos, como devem ser as discussões da militância política educadora. Logo cedo tivemos a primeira vitória do recém-nascido Simpro com a conquista da Carta Sindical. Esta famigerada filha da ditadura e símbolo da tutela do Estado sobre o movimento trabalhista. Veio o primeiro confronto com a ditadura e seus lacaios. Os professores se apresentaram armados com livros, ideias e coragem. A polícia do regime opressor exibia seus cacetetes, algemas, granadas e fuzis. A educação saiu vitoriosa. Mesmo que não tenha tido nenhuma melhoria econômica, vencemos. Vencemos o poder das armas e a brutalidade dos que acreditavam que um grito mais alto calaria os professores. Vencemos, mesmo que alguns companheiros tenham pagado um preço muito alto pelo desvio com sua exoneração. Vencemos, sobretudo, porque foi nessa luta que os educadores do Distrito Federal vingaram com fogo e muita coragem a marca que caracteriza o Simpro-DF. Seu distintivo de nunca desistir, nunca fugir e não a renegar. E não a renegar o dever de lutar com e pelos trabalhadores na busca de justiça social e na defesa da democracia. Vieram tempos mais tenebrosos, trazendo os dias mais aflitivos da história do Simpro. Mais uma vez, os ditadores e seus pelegos quiseram calar nossa voz, esmorecer a força de nossa união e inibir nossa vontade de lutar. De um só golpe, decretaram ilegal nossa legítima e histórica greve de 1979, a primeira feita por professores no Brasil contra a ditadura militar. Levaram à prisão seus principais líderes e houve a intervenção no sindicato. Nesses tempos de escuridão política e jurídica, o ato dos trabalhadores de defenderem seus direitos era ação definida autoritariamente pelos militares como ilegal, a ser punida com repressão e cadeia. Mas o Simpro-DF resistiu, sobreviveu, investiu e fez referência para os trabalhadores de todo o Brasil e da América Latina. Mesmo aposentado, guardo o meu mais significativo certificado, pois foi obtido na militância. Ele, entre tantos outros diplomas que conquistei na vida, é o que me faz sentir um verdadeiro cidadão. Esse certificado não me deixa esquecer que o velho e querido Simpro é dos professores, das professoras e orientadores e não de outrem. Que assim seja para sempre. Primavera 2020, Omar. É isso, gente. Um abraço para nós e viva o Simpro. Obrigado, Rose. Obrigado, Chico, pela presença. Hoje o tempo é nosso, a gente não está nem contando. Passar aqui, anunciar a presença antes de passar para o deputado Fábio, da Flora, que é professora aposentada, João Bosco, que é ex-diretor também do Simpro, a Maria Alves, que é professora aposentada, Roberto Lial, que é ex-dirigente do Simpro, Maria Aparecida, que é ex-diretora do Simpro, o Marco Silvio Pinheiro, que também é ex-diretor do Simpro, Edileuza Fernandes, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e os diretores do Simpro, que estão aqui também, Ricardo, Gama, Chicão e Lucilene. Então, obrigado pela presença de todos e todas. Então, eu passo ao deputado Fábio Félix. Obrigado, Fábio, também pela presença aqui. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo que está aqui nessa sessão de celebração, uma sessão importante para essa casa. A gente vive hoje um momento onde as pessoas tentam deslegitimar as representações sindicais, não à toa, querem deslegitimar as representações sindicais e as instituições sindicais porque querem deslegitimar a luta. A criminalização da greve é consequência desse processo que vive na sociedade. A criminalização da luta e da organização dos trabalhadores o tempo inteiro.
Por isso que a homenagem, a simbologia, o festejo de hoje é tão importante. Queria saudar essa mesa, o Hugo Leopoldo representando a UBS, saudar também a Márcia Gilda representando o Simpro, saudar a Olga representando aqui o Partido dos Trabalhadores, saudar o nosso deputado Chico Vigilante, que saiu agorinha, a nossa deputada Érica Cocai, que é uma referência para nós aqui no Distrito Federal e uma defensora de muitas causas justas, inclusive sempre a causa dos trabalhadores. E saudar especialmente nesse momento o nosso deputado distrital Gabriel Magno, a quem essa casa e a população do DF precisa agradecer muito a vocês, o Sindicato dos Professores e a categoria, o fato da gente ter o Gabriel aqui. E não é puxação de saco, não, que é a audiência, a sessão dele. É porque realmente é um parlamentar exemplar na Câmara Legislativa. Não tem um assunto que a gente não trate aqui que ele não tenha um briefing muito bem feito e uma intervenção política muito qualificada sempre. Então, hoje, nesse contexto polarizado, nesse contexto ainda muito conservador que a gente tem vivido na sociedade, o mandato do deputado Gabriel Magno é um mandato fundamental para o Distrito Federal, porque é um mandato que luta em defesa dos direitos dos trabalhadores todos os dias e de forma incansável no plenário dessa casa. Então, a gente agradece a categoria ter mandado agora o Gabriel para cá e o sindicato, né, para cumprir uma nova tarefa aqui na Câmara Legislativa do DF. Tem muita gente especial que eu sei que tem um compromisso histórico com a luta dos professores e professoras aqui. Uma delas eu já trabalhei, que é a professora Rejane Pitanga, que também esteve como deputada distrital nessa casa, que eu tenho um carinho enorme também. E queria dizer para vocês, o Chico citou um pouco do que a gente passou essa semana na Câmara Legislativa. Acho que falar dos professores e professoras é falar da disputa de um projeto para a educação brasileira, para a educação, no nosso caso, aqui no Distrito Federal. A gente tem 680 escolas espalhadas pelo DF, talvez seja a política pública mais enraizada na vida da população da nossa cidade. E, infelizmente, a precarização, abandono, a descentralização do recurso que veio para colaborar com a gestão das escolas, de alguma forma se tornou uma desresponsabilização também do governo com a melhoria e o investimento na escola pública. É algo que o Gabriel tem trazido sempre para nós como reflexão. Como o PEDAF, que é um instrumento potente para iniciativas pedagógicas e a melhoria estrutural da escola pública no DF, de alguma forma também se tornou um instrumento de desresponsabilização por parte do poder público sobre a gestão da escola e da educação pública na nossa cidade. E, além disso, a gente vive também um contexto de obscurantismo, onde há uma tentativa de silenciar, de calar educadores, educadoras, de cercear a sua autonomia pedagógica, de criar espantalhos e pânico moral em torno de temas que são necessários e fundamentais que sejam debatidos em todos os espaços públicos, inclusive na política de educação, ou fundamentalmente na política de educação. Eu fui, hoje, resultado da escola pública, mas eu fui vítima também na minha adolescência, porque a escola também era um espaço de preconceito, de discriminação. Passei por diversas escolas e tive muita dificuldade ao longo da minha educação. Eu conto essa história aqui porque eu acho que isso não é responsabilidade de forma alguma do educador, mas isso mostra a necessidade que a gente tem hoje e a urgência de debater temas como a inclusão, a diversidade, o respeito aos direitos humanos, o enfrentamento à LGBTfobia, ao machismo, ao racismo, que são dimensões estruturais da socialização humana, e a gente sabe que esse é um compromisso que a categoria tem, mesmo enfrentando as mentiras cotidianas e sistemáticas de um segmento da sociedade que, na verdade, quer calar a educação. Então, esse dia de comemoração, que seja um dia também de reenergizar, de fortalecer essa categoria, essa diretoria, essas representações, esses lutadores aí, combatentes em defesa da educação no DF, e uma educação que seja sempre para a emancipação. E viva a representação sindical do Simpro, viva o Sindicato dos Professores, muitos anos pela frente, e contem com o nosso mandato aqui na Câmara do DF. Obrigado, Fábio, pelas palavras. E nós também, é uma honra aqui aprender com você nessa casa, fazer muita luta, né? Que a gente faz luta aqui também, mas na rua, e aqui tem sido um espaço de enfrentamentos, muitas vezes
A gente até fala assim, insalubres, né? Aproveitar que o Lucas está aí advogado, a gente já pedir também para a insalubridade aqui da Câmara. E o retroativo, viu? Porque tem que cobrar de trás. Também anunciar aqui a presença da Vanilce e da Gilza, da direção do Simpro. O Fábio anunciou aqui da nossa querida Regiane Pitanga, ex-deputada distrital. E o Nelson me lembrou que a Lúcia Carvalho, além de ter sido a primeira presidenta dessa casa, também foi a primeira presidenta do Simpro. Não é isso, Lúcia? Olha só. Então, 86. Aí foi ele que disse o ano. Associação do Simpro. Então, fica aqui também registrado. E eu já passo a palavra para a nossa deputada federal, Érica Cocai. Bom, eu queria parabenizar o Gabriel por estar realizando essa sessão solene. Eu concordo com o Fábio da generosidade da categoria de ter ofertado para Brasília um mandato da qualidade do Gabriel Magno, que está em todas as grandes lutas e está também cotidianamente numa militância incansável, em todos os cantos. Em todos os cantos. A gente se cruza muito, se cruza na poeira, se cruza na exclusão, se cruza, inclusive, no enfrentamento a um governo que tem uma incapacidade de ver as pessoas como pessoas. É uma incapacidade de entender a diversidade da nossa própria sociedade. Por isso, o Gabriel, hoje, está promovendo essa sessão solene em homenagem ao Simpro, que faz parte da história libertária dessa cidade, da história democrática dessa cidade. Não apenas pela importância que tem educadores e educadoras. Educadores e educadoras transformam as pessoas, já dizia Paulo Freire, e as pessoas transformam o mundo. E é uma política pública da educação que ela dialoga com a inteireza humana, ela não dialoga com fragmentos de pessoas, com a inteireza, com as nossas ancestralidades, mas também com a nossa forma de ser, com os nossos sonhos, com a ausência de sonhos. Por isso, a importância fundamental de educadores e educadoras e de uma entidade que ela é carregada de muita afetividade, porque tem uma absoluta convicção de que nós vamos transformando esse país não apenas com as entregas que precisam ser feitas de políticas públicas de qualidade, mas com política de afeto. E as pessoas que constroem o Simpro e constroem o Simpro na sua história carregam muita afetividade e carregam muita incorporação do que representa esta entidade. As pessoas, elas internalizam a importância de uma entidade como o Simpro, que é uma entidade de defesa de educadores e educadoras nos seus direitos, de defesa de uma escola pública laica de qualidade, de uma escola pública que possa, enfim, construir uma sociedade onde as pessoas tenham consciência crítica. É por isso que a educação, ela ameaça tanto os fascistas. E é por isso que eles queriam, e aqui foi falado pelo deputado, que deveria colocar câmeras corporais nos educadores. Ou seja, ela ameaça, a educação ameaça aqueles que querem subalternizar os seres humanos, aqueles que querem alimentar uma lógica de exclusão pelos mais variados aspectos de um país que ainda não fez o luto das casas grandes e senzalas. Nós enfrentamos o projeto de escola amordaçada, onde o
senador por Brasília, queria colocar em cada sala de aula um cartaz dizendo: olha, cuidado com o seu professor, cuidado com a sua professora, denuncie seu professor, denuncie sua professora. Ou seja, durante a ditadura militar, nós tínhamos o governo, o Estado, dentro das salas de aulas, porque temiam a liberdade, a consciência crítica e temiam a pedagogia da libertação no país, que é país de Paulo Freire. E eles queriam, com o projeto Escola Amordaçada, que essa função de controlar, de fiscalizar, fosse feita pelos próprios alunos e alunas, onde ali não se poderia discutir nenhum fenômeno humano. Por isso, como resistem educadores e educadoras, como resistem e como teimam. Lembra muito Lula, quando diz que quando os momentos difíceis da sua vida, que buscava o conselho da sua mãe, ela dizia: teima, meu filho, teima, meu filho. E o Simpro todos os dias diz: teima, porque nós continuamos construindo uma sociedade que é uma sociedade que ainda vai vivenciar a sua própria grandeza e a sua própria liberdade. Por isso é tão importante a educação e por isso a gente costuma dizer que eles têm medo, e muito medo, desses seres que educam. E ao mesmo tempo dizer que é através da educação que nós fizemos uma das políticas mais fundamentais para poder enfrentar o capacitismo, que foi a escola, a educação inclusiva, que está ameaçada, porque permanentemente eles querem substituir o educador e a educadora e querem introduzir o modelo biomédico dentro das escolas. O que nós precisamos é de educadores e educadoras. Nós não precisamos de militares dentro da escola. Nós não precisamos da lógica biomédico centrada. Nós precisamos de educadores e educadoras, porque educadores e educadoras constroem uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso eu diria que tem razão a canção quando diz: é na sala de aula que a gente constrói um cidadão e uma cidadã. É na sala de aula que a gente constrói uma nação, noção de nação. É numa sala de aula. Cada uma de nós e cada um de nós carrega o exemplo de uma educadora ou uma educadora que te ajudou a superar todas as diversidades e a entender os fenômenos humanos e a entender o contexto social de um país com tantas marcas e tantas cicatrizes de tantos grilhões literais e metafóricos. Por isso, o Simpro representa isso. E eu lembro das histórias do Simpro, lembro de Lúcia, quando era presidenta do sindicato, e lembro das grandes mobilizações, do enfrentamento que se fazia aos cavalos, as bombas, que se faz ainda hoje. Ou seja, esse enfrentamento. Lembro de quando se entrou dentro da catedral para ter uma greve de fome em defesa da educação, em defesa de educadores e educadoras. Lembro tantas vezes que foram ocupados os prédios públicos para dizer: daqui a gente não sai, porque, moço, nós somos educadores e educadoras e temos uma entidade chamada Sindicato das Professoras e dos Professores, que tem história nessa cidade, que tem história neste país. O Simpro atuou de forma determinante, como a CNTE, para que nós melhorássemos a dita reforma do ensino médio, para que nós pudéssemos, enfim, regulamentar os conteúdos itinerários, para que nós pudéssemos reduzir os itinerários, para que também se tivesse a obrigatoriedade do ensino presencial e só a excepcionalidade do ensino mediado, para incorporar na poupança para os alunos do ensino médio os alunos e alunas e as escolas que estão na pedagogia da alternância no campo, porque também está lá o Simpro, porque também estão lá os educadores e educadoras no campo, na cidade, nas águas, nas florestas. Vejam que representa você adentrar um espaço de 1 quilombo, lá tem uma escola, e lá tem educadores e educadoras. E aqui no Distrito Federal, nós temos uma entidade chamada Simpro, que é uma entidade que faz parte
das nossas histórias, de todas as nossas histórias, de todas as lutas de inquietude, de todas as lutas pela liberdade, por democracia e por direitos, e da valorização dos educadores e educadoras. Por isso, todas as vezes que educadores e educadoras se organizam através da sua entidade e se organizam, inclusive, nas aulas pedagógicas ou na pedagogia da libertação que se constrói em praça pública, quando os educadores e educadoras estão em movimento, toda a cidade discute, toda a cidade discute. A luta dos professores, das professoras, dos orientadores, orientadoras, a luta do Simpro entra em todas as casas, entra em todas as mesas, para que se discute o que representam aquelas reivindicações. Portanto, ela está em toda a cidade, ela está em todos os lugares de Brasília e do Distrito Federal. Por isso, as nossas homenagens ao Sindicato das Professoras, dos professores, a nossa homenagem aos educadores e educadoras que têm uma entidade das mais respeitadas. E os professores e as professoras falam, não, mas foi o Simpro que falou, mas é o Simpro que está fazendo esta discussão. É uma referência para quem constrói um país melhor todos os dias. Por isso eu concluo dizendo, cuidado, moço com esse ser que educa. Cuidado, moço, com esse ser que educa, porque tem compromisso com a verdade, com a liberdade, tem pacto com a imortalidade e tem o Simpro como entidade. Obrigado, Érica. Nos representa, né? Então, antes de passar para a nossa querida Márcia, fazer as devidas considerações e também encaminharmos para a parte final da nossa atividade, eu, Márcia, só queria fazer alguns breves comentários. Primeiro, citar aqui uma amiga querida, Zezé, que foi também diretora do Sindicato dos Professores. E a Zezé, viu, Zezé? Tem uma história que na nossa vida se mistura, porque uma figura muito querida, né, e que é responsável até por esse momento hoje aqui, mas não está entre nós mais, que é o nosso querido saudoso Melk, né, que considerava a Zezé uma mãe, e o Melk era mais que irmão nosso, então a Zezé é mãe nossa também. Então, obrigado pela presença, Zezé, é um orgulho ter você aqui. E também citar, hoje, eu queria fazer uma homenagem nessa sessão solene, a Ângela Luiza, que foi orientadora educacional, brigou muito, né, pelos orientadores, pela regulamentação, pela filiação no Simpro, e infelizmente agora, no dia 12 de março, faleceu também depois de uma luta contra o câncer. Então, queria transformar também a sessão solene numa homenagem a Ângela Luiza, presente, que construiu muita luta nessa cidade. Aí dizer só bem rapidinho, viu, Márcia, que a Eolica falou das lutas do Simpro. Eu entrei na Secretaria de Educação em 2009 e fui eleito para a direção do Simpro em 2013. E antes disso, o Simpro naquela época tinha um carro de som, um caminhão de som, né? Um carro de som. Sim. Com a logo grande. Então, quando a gente estava na rua, eu estava na universidade, na escola, aí a gente via o carro de som do Simpro andando na cidade, chegava até a dar um quentinho assim no coração, que você sabia assim, pô, tem luta boa vindo aí, né? Vai ter luta nessa cidade por alguma causa muito justa. Então, essa coisa que o Simpro tem, né, tão intrínseca com a cidade, com o Distrito Federal, com a luta pelos direitos, com a luta que extrapolava as questões só da categoria, né, mais imediatas, só dentro da escola, mas que dialogava com o conjunto da cidade, sempre fez parte, acho que de todo mundo que de alguma maneira passou por alguma escola, né, por algum processo, por alguma organização política aqui no Distrito Federal e no país todo também. E eu quero só reafirmar mais uma vez aqui, eu sempre tenho dito isso, a gente tem se encontrado aqui no último ano várias vezes, vamos continuar nos encontrando, e eu digo e repito que o Simpro tem um mandato nessa Câmara Legislativa, tem vários mandatos, tem uma bancada aqui, e que nós não vamos deixar em nenhuma hipótese. Nós
Chico falou, o Fábio falou. Essa semana foi uma semana difícil para nós, mas tem sido um momento muito difícil. Quando a Rose fala da eleição do Nicolas, presidente da Comissão de Educação, lá da Câmara dos Deputados, além do deboche, além da falta de respeito com nós, educadores e educadoras, mostra também uma certa ousadia dessa turma, mas prepara a nossa luta e o nosso enfrentamento, porque eles subiram o tom contra nós. Eles dizem hoje que nós não somos necessários. Eles dizem hoje que o lugar mais perigoso da sociedade brasileira para a mãe deixar um filho é a escola. Esse é o nível e o grau de enfrentamento. E como presidente da Comissão de Educação, ano passado e esse ano, nós aprendemos aqui, junto com vocês, como é importante esse espaço também de representação. Então, nós vamos criar também esses mecanismos e espaços de resistência junto. E já deixamos um recado aqui. O Nicolas disse que a prioridade da gestão dele na Comissão de Educação vai ser combater a linguagem neutra. Nós reafirmamos aqui que a nossa prioridade, o nosso compromisso, viu, Márcia, é com a qualidade da escola pública, é pela nomeação de mais professores aqui na rede, é pelo cumprimento do Plano Distrital de Educação, é pelo cumprimento da meta 17 do Plano Distrital de Educação, da meta 20, para ter investimento e financiamento público, é para a gente voltar a ter, de fato, uma escola pública de qualidade. A gente disse isso várias vezes aqui nesse plenário, e nas ruas e nas escolas que a gente tem passado. Esse é o pior momento, e, na minha opinião, essa é a pior gestão da história da educação pública do Distrito Federal. E nós vamos fazer dessa tribuna, desse plenário, dessa casa e da Comissão de Educação, enquanto tivermos na presidência, mais um espaço da nossa trincheira e da nossa luta. Então, quero deixar aqui esse compromisso com todos vocês e com esse sindicato, que eu tenho muito orgulho de ser filiado, tenho muito orgulho de pagar até hoje meu boletinho, agora eu pago como boleto. Não pode ter mais desconto em folha, mas todo mês lá pagando. Não é no mês que eu pago o trimestral, né? Então você vai pagando os boletinhos lá para poder continuar afiliado. E, doutor Lucas, ó, já entreguei minha documentação para online lá, no link, né? A gente tem, tem internet, né? Então já encaminhou para receber esse retroativo. E nós vamos lutar também para garantir que todo mundo receba. Então, parabéns, Simpro, pelos 45 anos, que venham mais muitos 45 anos, e com a palavra, nossa querida amiga aqui, representando esse sindicato tão grande, tão importante, professora Márcia Gilda. Negão, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, a professora Olga, a professora Rosilene Correia, a deputada Érica Cocai, ao Hugo, representando o movimento estudantil, ao deputado Fábio Félix, ao propositor aqui da nossa sessão solene em homenagem ao Simpro, Gabriel Magno, e cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui nesse plenário, os meus pares lá na direção do Sindicato dos Professores. Não vou citar um nome porque seria injusto com os demais e com as demais que estão aqui presentes. E todos vocês que estão aqui, que serão homenageados hoje. É uma grande responsabilidade falar em nome de uma entidade tão representativa. Eu gostaria de começar falando, citando uma frase da professora Holanda, a professora tão querida, aposentada, compositora de tantas rimas, de tantas músicas, a do Peleguinho que pegava, né? Todo mundo queria cantar a música do Peleguinho nas escolas. Mas ela conseguiu, de forma sucinta, dizer o que é o Simpro. O Simpro é o melhor sindicato de professores do Brasil. Ele consegue reunir professores, consegue mobilizar, consegue vitórias, mesmo estando nós em casa. Foi na época da pandemia. Tem 3 coisas que eu respeito muito: a minha família, a igreja e o sindicato. E eu faço minhas essas palavras tão inspiradoras da professora, da mestra professora Holanda.
Eu posso dizer, Gabriel, Érica, Fábio, que tem colocado a realidade, a Rose, né, que trouxe aqui a realidade da Câmara de Educação, da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E por que esse objetivo de combater a educação? Porque realmente nós temos uma ferramenta, não chamo de arma, mas nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é de transformar vidas, que é de transformar pessoas, e pessoas transformam vidas. E a educação transformou a minha vida. A educação transformou a vida da minha família. E foi na escola normal que eu tive a oportunidade de desenvolver o meu protagonismo juvenil. Lá no movimento estudantil, a gente enchia um ônibus de estudantes e íamos para a Assembleia. E ali aprendi com outras mestras, Lúcia, esqueci o nome dela, ela estava ali agora. A Zezé, a Lúcia Carvalho, a Rejane Pitanga, a Rosilene Correia, a Isabel Português, a Auriene, tantas mulheres empoderadas e potentes em cima daquele caminhão, comandando uma assembleia gigante. E lá na escola normal já começou essa minha formação do meu protagonismo juvenil. Foi lá que eu aprendi a não aceitar qualquer coisa, a não me sentar em qualquer mesa, a não ouvir qualquer situação, a repudiar. E é por isso que essas pessoas combatem tanto a educação. É por isso que elas querem a militarização dentro das nossas escolas, para que aqueles alunos sejam subordinados àqueles alunos e aquelas alunas que não tenham a capacidade da criticidade, de questionar, de querer algo melhor. E o Simpro é essa entidade que luta pela formação crítica e política dos nossos estudantes, da comunidade que aquela escola está inserida. O Simpro é a entidade que faz a defesa da valorização da carreira magistério. O Simpro é a entidade que vai além, que luta por melhores condições de trabalho. É a entidade que luta para que a escola esteja dentro daquele território daquela comunidade. O Simpro é a entidade que luta pela vida. A nossa categoria foi a única categoria que retornou para o trabalho presencial tendo sido imunizada. Nenhuma outra categoria teve esse privilégio. Mas os professores, as professoras, os orientadores e as orientadoras e os nossos estudantes puderam voltar para suas escolas com a certeza de que estavam com a sua vida protegida. E nós resistimos diuturnamente a todos esses ataques. Resistimos lá em 1979, com a intervenção federal nos sindicatos. Nós resistimos a estes últimos anos, principalmente o último mandato presidencial, desde o golpe de 2016 para cá, que tenta criminalizar o movimento sindical e que traz junto a criminalização da carreira magistério. Nós resistimos. Nós continuamos resistindo a tudo isso. Por quê? E essa defesa nossa, nós nunca abriremos mão, porque nós defendemos uma escola pública, laica, diversa, antirracista. Nós defendemos tudo aquilo que essas pessoas aí, a bancada dos falsos valores, que lançam essa cortina de fumaça sobre uma escola verdadeira, não suporta, que é a nossa luta pela equidade. Nós queremos nós queremos uma escola que luta contra o racismo, porque é uma luta histórica, que apenas a igualdade não contempla. Nós precisamos ter equidade. Nós precisamos dizer que as famílias, elas têm diversas formações, e as nossas crianças, os nossos estudantes precisam respeitar a diversidade que forma a sociedade brasileira. Eu não vou aqui citar todos os direitos colocados pela Olga, mas é essa a trajetória de um sindicato forte. É esse o papel de um sindicato que há 45 anos não abre mão da luta e da defesa de uma categoria
imprescindível para transformar a sociedade. É muito difícil falar sobre tudo que representa o nosso sindicato, mas nós podemos finalizar com um poema de Mário Quintana, dizer àqueles que tentam nos calar que eles passarão, mas nós passarinho. Obrigada. Obrigado, Márcia. E aí, Nelson? Ok, né? Aprovada a fala da Márcia. Maravilhosa. Bom, gente, vamos passar então para a entrega das moções. Não vamos ser breve, porque, como eu disse no início, vai ter música ainda, um coquetelzinho e um bolo, né, para a gente cantar parabéns. Gabriel tem que tocar baixo e a Rejane tem que cantar. Rejane, você está sendo A convidada Rejane para é cantar. professora de Química e é uma das melhores cantoras que eu já vi. Na E o hora do Gabriel, ele é professor de Física e toca baixo. E canta Evidências. Olha só. Eu quero, só o cerimonial, só para eu quebrar um pouco o protocolo, antes da gente fazer a chamada das moções e combinar. Obrigado, viu? Primeiro, convidar todo mundo da mesa para a gente descer, fazer a entrega junto. Eu quero também convidar para fazer a entrega das moções a minha querida amiga Luciana Custódio, então vim aqui para frente para entregar também. E quero, aí por isso pedir desculpas ao cerimonial, entregar a moção do Simpro para a Márcia aqui que está do meu lado. Dizer já que só o do Simpro vai estar com a moldura, porque a Câmara também não paga as coisas assim para nós, entendeu? Então, a gente tira do bolso. Aí não tinha como a gente moldurar de todo mundo. Então, o do Simpro representa, né? Então, a do Simpro veio bonitinha assim na moldura. A de vocês é bonitinha também, mas vai vir sem moldura. Então, passar aqui... Agora vem todo mundo. Oi. Bem, Olga. Minhas unhas estão sem fazer. Eu também. Mas a sua não está saindo, está com os olhos descascados, não, né? Não, a minha tá. Então, passo agora para o cerimonial, convido a mesa para a gente, junto com a Luciana, ficar aqui na frente e fazer a entrega das moções. Senhoras e senhores, como bem falou o deputado Gabriel Magno, eles estarão aqui à frente no dispositivo para a entrega das moções de louvor. O cerimonial vai chamar as pessoas e pede que elas fiquem aqui à esquerda da tribuna, a fim de receber a moção e se encaminhar para o registro fotográfico. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Gabriel Magno, confere a presente moção de louvor ao senhor Cássio de Oliveira Campos, in memoriam, e pede que a senhora Queca venha receber a homenagem. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Gabriel Magno, confere a presente moção de louvor à senhora Maria Holanda Lopes, também in memoriam. Quem vem receber? Chamamos também a senhora Andréia Luísa Cremonês. Senhor Antônio de Lisboa Amâncio Vale, a senhora Ariane Maiara Alves Batista de Oliveira,
Pedimos às pessoas que já foram chamadas que se encaminhem para o registro fotográfico. Sim. Vamos dar continuidade à chamada dos homenageados da noite de hoje. Senhora Cláudia Fernandes de Assis. Senhor Clerton Oliveira Evaristo. Cristiane César Barros. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Gabriel Magno, confere a presente moção de louvor a Deusair Amâncio da Silva, que segue com firmeza na luta por uma educação pública, emancipadora, laica, inclusiva e com valorização profissional. Chamamos também a senhora Edna Rodrigues, que também segue com firmeza na luta por uma educação pública, emancipadora, laica, inclusiva e com valorização profissional. Senhora Gardênia Noleto Torres. Senhor Gilmar José Rocha, o Magal. Senhor Gilvanci Rodrigues Azevedo. Moção de louvor a Iracema Correia César, que segue com firmeza na luta por uma educação pública, emancipadora, laica, inclusiva e com valorização profissional. Jaci Braga Rodrigues. Jalma Fernandes de Queiroz. Jefferson Paz. Moção de louvor a João Sebastião Domiciano. Moção de louvor a José Roberto Nunes, que segue com firmeza na luta por uma educação pública, emancipadora, laica, inclusiva e com valorização profissional. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Gabriel Magno, confere a presente moção de louvor a Jucimeire Barbosa da Silva, que também segue com firmeza na luta por uma educação pública, emancipadora, laica, inclusiva e com valorização profissional. Juliana César Barros. Leila Brasileiro Zeidan. Liliana Cardoso Silva. Lúcia Carvalho. Manhete Barbosa Guimarães Meg. Maria Auriene Vieira. Maria Conceição Barros. Maria Conceição da Cunha Queiroz. Maria das Dores de Oliveira. Pedimos aos homenageados que se posicionem no dispositivo para o registro fotográfico com as autoridades da mesa de honra. Obrigado aos homenageados. Voltaremos a chamar os demais homenageados da noite para o registro fotográfico em frente ao dispositivo, juntamente com as autoridades da mesa de honra. Maria Francisca de Souza.
Maria José Ribeiro. Chamamos novamente a senhora Maria Francisca de Souza Mirnick. Maria Luísa Cordeiro Calcanhanho. Agradecemos e chamamos novamente os demais para o registro fotográfico. Maristena Gonçalves Magalhães Gomes, Nair Cristina da Silva Jaboite, Neide Samico da Silva, Nelson Moreira Sobrinho, Neuza Maria Ribeiro. É importante observar que ainda faltam alguns a serem chamados. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Gabriel Magno, confere a presente moção de louvor a Regiane Pitanga, que segue com firmeza na luta por uma educação pública, emancipadora, laica, inclusiva e com valorização profissional. Chamamos também o senhor Roberto Leal Júnior, a senhora Sandra Reis da Costa, pedimos a todos que se centralizem no dispositivo para o registro fotográfico. Por favor, se centralizem no centro no dispositivo, por favor. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Gabriel Magno, confere a presente moção de louvor à senhora Silvia Canabrava, que segue com firmeza na luta por uma educação pública e emancipadora, laica, inclusiva e com valorização profissional. Senhoras e senhores homenageados, por favor, centralizem-se no dispositivo para o registro fotográfico, aqui, a fim de que os demais também possam realizar. Chamamos a senhora Thaís Souza de Oliveira, Tatiana Modesto Pimentel, Thaís Romanelli Leite, pedimos que a senhora Vânia Monteiro dos Santos venha receber também a sua moção de louvor. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Gabriel Magno, confere a presente moção de louvor ao Wellington Nascimento dos Santos, que segue com firmeza na luta por uma educação pública emancipadora, laica, inclusiva, com valorização profissional. Brasília, 21 de março de 2024, 136º aniversário da República, 64º aniversário de Brasília. Após o registro fotográfico, solicitamos ao senhor presidente desta sessão solene, deputado Gabriel Magno, e às demais autoridades da mesa de honra, que, se quiserem, podem retornar ao dispositivo.
Nesse instante, passamos a palavra ao senhor deputado Gabriel Magno. Gente, bom, só para a gente finalizar aqui formalmente, nós vamos continuar com as fotos. Quero convidar todos e todas a não irem embora. Nós vamos ter o bolo, vamos ter a música e vamos ter o nosso coquetel. Agradeço mais uma vez a presença de todos e todas vocês e declaro encerrada essa sessão solene às 21h17, agradecendo também todos os servidores dessa casa, a turma da Polícia Legislativa, do Serviço de Apoio ao Plenário, do Cerimonial, da Copa, da nossa TV Câmara, a todos os nossos servidores do gabinete. Obrigado. E viva o Simpro somos nós, nossa força e nossa voz.